Uma empresa de imóveis europeia fez uma promessa pública dessas que ficam bonitas no relatório. 100% dos fornecedores dentro de padrões rígidos de trabalho, segurança e meio ambiente. Para garantir isso, ela faz o que quase toda empresa séria faz hoje. Contrata uma auditoria independente, que uma vez por ano vai até a fábrica, inspeciona e entrevista os trabalhadores. No último ciclo, a auditoria foi até o fornecedor mais antigo e mais confiável da empresa, no Vietnã, e encontrou o que ninguém queria encontrar: trabalhadores menores de idade, com documentos falsificados, horas extra muito acima do limite e uma saída de emergência bloqueada. Agora repara no desenho disso. A promessa era da empresa, mas quem foi até lá foi um terceiro. E o problema aconteceu dentro de um fornecedor. Quando a falha aparece, a pergunta que todo mundo faz, baixinho, é a mesma: de quem é a culpa? E a resposta, convenientemente, é de ninguém. Eu quero te mostrar uma coisa nesse vídeo que, depois que você vir, não vai ser mais possível desver. Porque não é sobre essa empresa, é sobre um mecanismo que está em quase toda a organização, inclusive talvez na sua. A gente aprendeu a achar que os grandes problemas das empresas são problemas de recurso, falta de dinheiro, falta de tecnologia, falta de gente boa. Essa semana, 5 histórias bem diferentes apontaram todas para o mesmo lugar. E não era recurso. E eu sei disso porque eu cheguei perto desse lugar na semana passada. Ali, o assunto era confiança. Parar de confiar em tudo por padrão e começar a desconfiar até validar. E essa semana eu percebi que aquilo era a ponta de uma coisa muito maior, porque desconfiar por padrão e validar você mesmo é um jeito de assumir uma decisão. E o que eu vou te mostrar agora é o contrário disso, virando o negócio. Uma estrutura inteira desenhada para que ninguém precise assumir nada. É isso. Nas decisões que mais importam, as mais complexas, as mais caras, a estrutura interna está organizada para que aquela decisão não tenha dono. Dashboard, auditoria, governança, até o jeito como o dinheiro ficou barato por uma década. Muita coisa que a gente chama de boa gestão funciona, na prática, como uma forma elegante de diluir quem fica com a conta. E é exatamente por isso que esses problemas não se resolvem. Eu começo pelo caso mais simples. Toda empresa, quando cresce, acaba virando duas: a que aparece nos números que sobem e aquela que realmente acontece no dia a dia de quem trabalha. O painel de controle, o dashboard, foi inventado para aproximar as duas, mas na maioria das vezes ele faz o contrário. Entrega para quem está no topo uma versão limpa demais da realidade. E tem uma pergunta que quase ninguém faz parado na frente de um indicador verde: será que ele está verde porque a coisa funciona ou porque ninguém quer ver o vermelho que está embaixo? E não pensa que isso é coisa só do mundo corporativo gigante. Se você tem um negócio pequeno e olha só o faturamento do mês, faça essa mesma pergunta: o que esse número está escondendo? Um cliente insatisfeito? Uma margem que está sumindo? Um processo que só você sabe tocar? O degrau seguinte esconde uma pergunta ainda mais incômoda. Volta naquela auditoria. A empresa garante 100% de conformidade, mas quem verifica é um terceiro, uma vez por ano. Uma vez por ano. Ou seja, encontra o problema meses depois dele acontecer. E aí vem a pergunta: esse processo existe para evitar a falha ou para que a empresa possa dizer que fez alguma coisa quando a falha aparecer? Porque quando a falha aparece, a responsabilidade já está dividida de um jeito muito confortável. A culpa é do fornecedor, a verificação era do auditor e a empresa tinha um programa. Ninguém mentiu, cada um fez a sua parte. E foi justamente por todo mundo ter feito só a sua parte que o problema ficou sem um dono. Agora vamos subir mais um nível, porque dá para terceirizar a responsabilidade não só para um fornecedor, dá para terceirizar para uma época. Por uns 12 anos, de 2008 a 2020, o dinheiro ficou quase de graça. Pegar dívida custava quase nada acima da inflação, e uma geração inteira de gestores construiu a carreira nesse mundo. Aqui a pergunta é quase desconfortável de se fazer: aquela decisão que deu certo foi minha ou foi do ambiente que perdoava qualquer erro?
Porque quando errar é barato, a disciplina de escolher vira opcional. O dinheiro de graça virou o dono invisível das decisões, e ninguém precisava responder por uma escolha ruim. Esse mundo acabou. O dinheiro voltou a ter preço. E olha como isso é raro. Uma pesquisa com mais de 1.000 empresas mostrou que só cerca de 10% mantém a margem lá no topo ao longo dos anos. Os outros 90% tratam margem como um número que aparece no fim, e não como uma decisão que alguém assumiu desde o começo. O degrau mais alto é quando a fuga da responsabilidade deixa de ser acidente e vira o projeto. Tem um caso forte disso na transição energética. A Europa quer hidrogênio verde, energia limpa, e parte vai ser produzida no norte da África, Marrocos, Tunísia, Egito. Soa ótimo. Até você fazer a pergunta que o rótulo sustentável prefere que você não faça. Quem decide e quem ficou de fora da decisão? Porque a linguagem é de transição justa, de parceria, mas as estruturas deixam de fora as comunidades locais nas decisões sobre a própria terra e sobre a própria água. E aí a contradição fica escancarada. A Tunísia importa boa parte da própria comida e vive com falta de energia. E o plano é usar a terra e a água do país para gerar energia que vai embora, para o consumo de outro lugar. O rótulo diz sustentabilidade. A estrutura repete um padrão antigo de exploração com roupa nova. E funciona porque ninguém fez aquela pergunta em voz alta. 4 histórias diferentes, o mesmo desenho. E eu encontrei a pergunta que está por baixo de todas elas, num lugar inesperado, um banco central, o Federal Reserve de Nova York. Eles criaram uma iniciativa para resolver problemas sociais complexos e descobriram uma coisa estranha. Na maioria deles, o dinheiro já existe. Existe capital suficiente para pagar por soluções que a gente já sabe que funcionam, mas o problema não se resolve. Por quê? E aqui está a pergunta que organiza o vídeo inteiro. De quem é esse problema? Quando a resposta é de ninguém, você não está vendo um problema sem solução, está vendo um problema sem dono. E sem dono, ele só circula de mão em mão. Esse é o mecanismo. Cada um cuida direitinho da sua parte. O auditor audita, a área bate a meta, o investidor aloca. E o problema de verdade fica no espaço entre as partes, onde ninguém olha, porque olhar significaria virar o dono. E é aqui que isso deixa de ser diagnóstico e vira vantagem. Porque se quase ninguém faz aquela pergunta, então quem faz e levanta a mão ocupa o lugar mais vazio e mais valioso que existe. No mundo organizado, para fugir da conta, a pessoa que pergunta de quem é isso e responde é meu por inteiro, fica com a posição mais forte do jogo. Não por ser mais inteligente, mas por ser a única disposta a ser dona. E essa é uma boa notícia, principalmente para quem é pequeno. A empresa gigante tem uma estrutura inteira feita para diluir a resposta dessa pergunta. Você pode fazer o contrário. Pode ser o dono do começo ao fim. Isso hoje é raro, e o que é raro vira vantagem. Então, o exercício de hoje é uma pergunta que você vai fazer sobre uma decisão de verdade. Um fornecedor, um número que sobe para alguém, um projeto importante. Se isso der errado, quem fica com a conta? Com nome e sobrenome. Se a resposta for o sistema ou o processo, ou ainda pior, ninguém, na verdade, você não achou um problema, você achou uma vaga, o lugar exato onde está a sua vantagem. Me conta nos comentários qual pergunta foi mais difícil de responder sobre o seu próprio negócio. Toda semana eu conecto os pontos entre tecnologia, negócios e comportamento humano aqui no canal. Bons negócios e até a próxima!